Bom, pessoal, mais um exemplo da equação diferencial de segunda ordem. Y duas linhas mais 4y' mais 5y igual a zero. Nesse exemplo, ele me deu um PVI, né? Onde ele diz que, nesse caso, a gente sempre está considerando t, mas poderia ser qualquer outra incógnita. Ele diz que t é igual a zero para que y seja igual a 1. E quando eu tenho a derivada, né? No caso da minha solução, t é igual a zero, né? Para que y' seja igual a zero. Então, assim, a gente está vendo que essa equação é homogênea porque o meu g de t é igual a zero. Primeiro passo, né, para a gente responder, transformar essa equação diferencial numa equação auxiliar. Então, y duas linhas vai virar e ao quadrado, y' vai virar r, né, e y vai virar constante, né, ou seja, 5. Tudo isso igual a zero. Então, a gente precisa resolver e encontrar o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, onde A é igual a 1, B é igual a 4 e C é igual a 5. Não é isso? Então, o valor de delta, né, vai ser igual a B ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Ou seja, delta é igual a menos 4, né? Se eu tenho delta negativo, ou seja, menor que zero, a gente viu que a solução da minha equação diferencial, né, yt, vai ser igual a C1 vezes a exponencial de αt vezes o cosseno de beta t, né, mais C2, que multiplica a exponencial de αt vezes o seno de beta t. Então, a gente precisa, nesse caso, encontrar o valor de alfa, né, que é menos b dividido por 2 vezes a, e o valor de beta, que é a raiz de menos delta, dividido por 2 vezes a. Nesse caso, o alfa vai ser, já que b é 4, ou seja, menos 4 dividido por 2. Então, vai dar, né, menos 2, já que a é 1, né? A raiz de menos delta, menos com menos mais, raiz de 4, 2. 2 dividido por 2, então beta, né, vai ser igual a 1. Substituindo aqui, né, ou seja, eu vou ter yt igual a C1 vezes a exponencial de menos 2t vezes o cosseno de t, né, mais C2 vezes a exponencial de menos 2t vezes o seno de t, né? Já que beta é 1. Então, aqui eu já tenho a solução da minha equação diferencial. Bom, pessoal, e agora, né? A gente só precisa responder o PVI. Para a gente poder responder esse PVI, a gente vai precisar da derivada, ou seja, y', né, da solução. Então, aqui eu tenho duas derivadas por produto, né? Vamos fazer aqui do lado, separado. A primeira, né, a exponencial de menos 2t vezes o cosseno de t, né? Então, aqui uma derivada por produto. A gente repete a primeira e multiplica pela derivada da segunda. A derivada do cosseno de t é menos o seno de t, né? Mas, agora, eu derivo a primeira, né? Então, repito a exponencial de menos 2t, derivada de menos 2t, menos 2, e repito a segunda, ou seja, cosseno de t. Então, está resolvido, né, a primeira derivada. E a segunda derivada, né, que é a exponencial de menos 2t vezes o seno de t. Então, da mesma forma, eu repito a primeira função, né, derivo a segunda. Derivada do seno de t, cosseno de t. Agora eu faço o processo inverso, derivo a primeira, derivada da exponencial de menos 2t, repito a exponencial e multiplico pela derivada, né, da função, ou seja, menos 2. E repito a segunda função, seno de t. Então, aqui eu já tenho a solução
das duas derivadas. Eu vou repetir aqui, ó, C1. Então, C1 vai multiplicar menos a exponencial de menos 2t, né? Vezes o seno de t. Esse menos 2 já vou colocar aqui, né, na frente. Então, a exponencial de menos 2t vezes o cosseno de t. Mais C2, né? Então, C2, que a gente também já calculou, né? C2 vai ser a exponencial de menos 2t, que multiplica o cosseno de t, né? O menos 2 também passa aqui para frente já, multiplicando a exponencial de menos 2t, vezes o seno de t. Então, tá bom. Então, agora que a gente já tem a derivada da solução, né? Basta a gente aplicar o PVI. Então, vou chamar aqui de equação 1 e de equação 2, trabalhando primeiro com essa equação 1, né? Que diz que t vai ser igual a 0, né? Para que minha solução seja igual a 1, ou seja, aqui eu vou ter que y de 0 vai ser igual a C1 vezes a exponencial de 0, né? Porque t é 0, vezes o cosseno de 0, mais C2, que multiplica a exponencial de 0, vezes o seno de 0. A partir daqui, pessoal, a gente precisa ter um conhecimento de trigonometria. A gente sabe que o seno de 0 é 0 e que o cosseno de 0 é 1. Com isso, né, se a gente observar, lembrando que tudo isso, né, vai ser igual a 1. Então, todo esse termo aqui vai zerar, só vai me restar o quê? Cosseno de 0 é 1, exponencial de 0 também é 1, ou seja, C1 vai ser igual a 1. Então, eu já encontrei, né, o meu primeiro coeficiente. Então, qual é o objetivo do PVI? O objetivo do PVI, nesse caso aqui, da segunda ordem, né, das EDOs, é encontrar o valor de C1 e de C2. Para a gente encontrar C2, a gente vai utilizar a segunda equação, que diz que t vai ser igual a 0 para que minha solução, a derivada da minha solução, né, seja igual a 0. Então, substituindo também, né, os valores, C1 vai ser igual, nesse caso aqui, eu vou ter menos a exponencial de 0 vezes o seno de 0, menos 2 vezes a exponencial de 0 vezes o cosseno de 0, né? Mais C2, que multiplica a exponencial de 0 vezes o cosseno de 0, menos 2 vezes a exponencial de 0, vezes o seno de 0. O que vai acontecer com o seno de 0 é 0, né? Da mesma forma, nesse termo, o cosseno de 0 é 1, né? Então, simplificando essa minha equação, né? Simplificando essa minha equação, e vai me restar que, lembrando que tudo isso aqui, né, é igual a 0, né? Ou seja, y' para um t igual a 0, eu vou ter C1 aqui nesse termo. Cosseno de 0 é 1, exponencial de 0 é 1, ou seja, eu vou ter C1 vezes menos 2, já que esse termo, né, zerou. Mas, nesse caso aqui, eu vou ter C2, todo esse termo zerou, só me restou a exponencial de 0, que é 1, e o cosseno de 0, que é 1. Ou seja, só C2, né? C2 vezes 1. Isso tudo, né, tá igual a 0. Então, pessoal, eu posso dizer, né, que eu tenho C2, aqui eu vou ter menos 2C1, passando para o outro lado, né, ou seja, 2C1. Se C1 é 1, ou seja, C2, né, é igual a 2.
Então, nesse caso, a gente conseguiu encontrar o valor de C1 e o valor de C2. Então, a minha solução final, que é essa aqui, vai passar a ser y de t igual C1 é 1, ou seja, só vai me restar a exponencial de menos 2t vezes o cosseno de t. Quem é C2 é 2, ou seja, mais 2 vezes a exponencial de menos 2t vezes o seno de t. Então, essa aqui, né, é a solução final da minha equação diferencial, considerando, né, o PVI que foi dado. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, seu canal. Até a próxima e obrigado!